Eu conversando com o nosso irmão Robert, em uma de nossas conversas, ele começou a explicar a respeito da Rainha do Sul e do Rei do Norte. E ele gravou alguns áudios, né? E pediu para que eu compartilhasse com os irmãos. Muitos irmãos já gravaram um vídeo explicando também um pouco a respeito desses áudios, né? Para que todos possam saber o que vai acontecer. Bom, para os irmãos que estão chegando agora, quando se fala a respeito de Rainha do Sul, nada mais é, meus irmãos, que a besta do Apocalipse, o oitavo rei, como muitos conhecem como o anticristo, enfim. Então, esse anjo caído, ele roubou a identidade do nosso Messias quando ele esteve aqui na Terra. E esse anjo caído, ele criou um nome para si, e esse nome é Jesus Cristo. Através disso, meus irmãos, ele induziu as pessoas a adorarem a sua imagem e a adorarem o seu nome. E agora, nesses últimos dias, né, vai obrigar com que todos recebam a sua marca na mão direita ou na testa. Então, esse anjo caído, irmãos, é a Rainha do Sul. Por que Rainha do Sul? Bom, se os irmãos perceberem, quando vocês for lerem Apocalipse, o Messias se refere a esse anjo caído como a besta, se refere como rainha, porque está assentada sobre o seu trono e em seu coração diz: viúva eu não sou e nunca verei o meu pranto. E esse anjo caído, irmãos, está lá no seu castelo, no Vaticano, aguardando tudo acontecer. É de lá, irmãos, que ele vê tudo, que planeja tudo. Esse anjo é considerado a deusa da guerra. É um anjo estrategista. Então, meus irmãos, o que acontece? Quando esse anjo, e em detalhe, esse anjo, meus irmãos, lá no Vaticano, vocês sabem que eles têm o maior telescópio do mundo. Não fica localizado exatamente lá no Vaticano, mas eles acompanham a movimentação do céu, meus irmãos, 24 horas por dia. Porque eles sabem que quando os nossos irmãos, os 4 irmãos que estão nos 4 cantos da terra, saírem de cena, meus irmãos, tudo nessa terra desanda. Tudo nessa terra vira de cabeça para baixo. Muitas pessoas, eu vi uns comentários esses dias aí, de alguns irmãos falando que o pai questionando os irmãos, né? Que, aliás, eu vi esses comentários, né? Questionando alguns irmãos que afirmavam que esse meteoro vai cair na Terra, então é o pai que mata. Bom, eu vou deixar bem claro aqui, meus irmãos. O pai não mata ninguém. O que vai acontecer é que esses 4 irmãos que foram colocados, que o pai colocou para tomar conta nos 4 cantos da terra, eles vão sair de cena. E quando eles saírem de cena, tudo nessa terra fica desgovernado. É porque os anjos caídos ficam sempre querendo todo o poder para eles. Todo o poder. Ah, eu quero todo o poder porque é a gente que manda aqui nessa terra, quero todo o poder. E aí, já que eles querem todo o poder, então toma. Só que eles não sabem controlar isso. Vocês estão entendendo? E é aonde que tudo vai começar a ficar desgovernado. Ah, porque o pai mata. Não, o pai não mata ninguém. Ele tá falando antes de acontecer. Olha, quando vocês verem que tudo isso que eu tô falando tá acontecendo, vocês têm que fazer o quê? Sair das grandes cidades. E para os montes. Não foi isso que o Messias falou? Quando ele se assentar, fujam para os montes. O pai preparou um lugar. Nos 4 cantos da terra, tem um lugarzinho que o pai preparou ali para proteger aqueles que estão ouvindo, que acreditarem e fazer a sua vontade. Quando tudo acontecer, é para lá que essas pessoas vão. E o pai cuida dos seus filhos. O pai vai levar. O pai não vai esquecer de ninguém. Aqueles que realmente quiserem estar junto com o nosso pai, com o nosso Messias e ser obediente, fazer o que o Messias pediu,
não vai passar por isso. O pai vai retirar os seus filhos. Agora, aqueles que quiserem ser teimosos e quiser pagar para ver, pague para ver. Só que vai ter que perder a vida. E depois não adianta achar ruim, falando que é o nosso pai que, é o nosso pai que é ruim, o nosso pai que faz isso acontecer, é o nosso pai. Não, não, não. O pai tá falando antes, o pai tá avisando antes. Então, se vocês passarem pela tribulação, é porque vocês foram desobedientes, vocês foram teimosos, vocês preferiram pagar para ver. Quando esses 4 irmãos, saírem de cena, tudo vai ficar desgovernado nessa terra. É aonde que esse meteoro vai cair no meio do oceano, causando tsunami no mundo inteiro. Então as cidades costeiras ali vão tudo ficar debaixo d'água. E esse anjo caído, por saber disso, ele sabe. E ele vai saber quando esses 4 irmãos saírem de cena e esse meteoro estiver vindo para a Terra. Ele vai saber. Com isso, o que ele vai fazer, meus irmãos? Ele vai sair do castelo dele, que lá em Roma, não sei se vocês sabem, é beira-mar, né? Ele vai sair de lá e vai vir para onde? Para a América do Sul. Por isso nós chamamos Rainha do Sul. É daqui do Sul que ela vai reinar, meus irmãos. Cumprindo uma profecia na qual o Messias diz: E quando veres a abominação da desolação se assentar no lugar onde não deve estar, os que estiverem na cidade fujam para os montes. Vocês vão perceber que lá está escrito Judéia. Lembrando, meus irmãos, Judéia foi adulterado. No original aramaico, no grego, até mesmo nessa língua satânica e hebraica, não existe a letra J, tá? Então, assim, só para que vocês possam entender. Então, o Messias disse: quando ele se assentar, os que estiverem na cidade fujam para os montes. Então, meus irmãos, da mesma maneira que é esse anjo caído, a rainha do sul, Jesus Cristo, a besta do Apocalipse, virá para a América do Sul, o falso profeta, meus irmãos, que está lá na Europa, lá naquela região, Reino Unido, tudo, quando ele vê também que isso está para acontecer, ele vai correr para a América do Norte e vai se assentar lá e vai querer ser o rei do Norte. É aonde, meus irmãos, que o pau começa a quebrar entre eles. Desculpa a expressão, mas é o que vai acontecer. Então, esse rei do norte virá para cima da rainha do sul. E eles, meus irmãos, vão começar a fazer guerra. Se vocês acham que a Segunda Guerra Mundial foi a coisa mais horrorosa que já aconteceu na Terra, meus irmãos, aquilo foi só um teste. Foi só um testezinho básico para agora, para o final. O que vai acontecer agora, meus irmãos, é a coisa mais horrorosa que já aconteceu em toda a história da humanidade. Nunca houve e nunca haverá dias iguais àqueles. O que está por vir. E o que eles querem com isso, meus irmãos? Eles querem fazer as pessoas se tornarem assassinas. Matar umas às outras. Por que com isso, meus irmãos? Eles vão fazer com que as pessoas percam sua salvação. Por quê? Os assassinos não herdarão o reino dos céus. A respeito do cavaleiro branco, quando a escritura fala que ele saiu para vencer, meus irmãos, no começo, não é para vencer as duas testemunhas. É para vencer Ismael, meus irmãos. Porque Ismael vai perder essa guerra. Quando eles começarem a bater um de frente com o outro, irmãos, guerra de anjo caído é a pior coisa que tem, não sobra nada. Então, quando Ismael começar a ir para cima da mãe, que é a rainha do sul, meus irmãos, a coisa vai ficar feia. A coisa vai ficar feia. Então, no meio dessa briga toda, vai se repetir o que aconteceu lá na época do Messias. Quando o Messias esteve aqui, o Império Romano, meus irmãos, nem ligava para o Messias. No começo, eles não estavam nem aí. O Messias ia para tudo quanto é canto, sabe? O Messias
Eles não ligavam para o Messias. Mas no final, os próprios líderes religiosos, os representantes das religiões da época, os judeus, imploraram para matar o Messias. Então, meus irmãos, enquanto tiver essa guerra do rei do norte contra a rainha do sul, as duas testemunhas vai nos lugares, vai ficar ali ensinando, vai em todos os lugares ficar ensinando. Eles não vão nem ligar para as duas testemunhas no começo. Só que no final, meus irmãos, no final, os representantes religiosos do catolicismo, vamos dizer assim, da religião católica, vai pedir para Azazel matarem a testemunha do sul. E os representantes religiosos da religião evangélica, maçônica, gospel, vão pedir para matar a testemunha do norte. Então, no final, meus irmãos, esses dois homens, os nossos dois irmãos, as duas oliveiras, irão se encontrar. Da mesma forma que foi na época do Messias, vai se repetir agora. Vocês estão entendendo? A rainha do sul representa a mãe, porque ela representa a religião católica. E o rei do norte é o falso profeta, o seu nome original é Ismael, que assumiu o corpo de Elias, como muitos aí conhecem. Não subiu na carruagem de fogo coisa nenhuma, isso é uma mentira que criaram, porque o próprio Messias disse que ninguém subiu aos céus, a não ser o Filho do Homem que de lá desceu. Então, meus irmãos, muito cuidado com isso, né? Vocês que estão me ouvindo pela primeira vez, se vocês querem saber mais a respeito, quem é a besta do Apocalipse, quem é o falso profeta, quem é Satanás Israel, eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo para que vocês possam entender um pouco melhor. Mas voltando ao assunto. Então, meus irmãos, a profecia em Apocalipse, quando o Messias mandou a carta para o nosso irmão lá na ilha de Patmos, nosso irmão João, ele disse algo muito importante, que no final dos dias, meus irmãos, a mãe iria comer a filha e devorar sua carne no fogo. Então, meus irmãos, vocês que ainda fazem parte do sistema religioso, seja ele qual for, eu digo para vocês, meus irmãos, todas as religiões, sem exceção, têm sangue inocente em suas mãos. Tem o sangue dos verdadeiros profetas em suas mãos. Tem o sangue do Messias. Tem o sangue dos apóstolos. E vai ter o sangue das duas testemunhas agora, nos últimos dias. Por isso que o Messias fala em Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para que vocês não sejam participantes dos seus pecados. Porque, irmãos, quem estiver seguindo esses anjos caídos, através das religiões, vai ter o mesmo destino que eles. É lago de fogo e enxofre sem conversa. Então, hoje, meus irmãos, vocês que estão chegando agora, vocês estão ouvindo a verdade chegar até vocês. Vão atrás da verdade, meus irmãos, porque a verdade está aí, é de graça, vocês não precisam pagar nada. Para que vocês saiam da garra dos anjos caídos, das garras deles. Então, meus irmãos, fica fora das religiões, não sejam participantes disso, porque todos aqueles que fazem parte do sistema religioso, meus irmãos, vão ter o mesmo destino, tá bom? Então, meus irmãos, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham entendido. E caso vocês estejam curiosos para saber quem é o falso profeta, Ismael, Elias, quem é a besta do Apocalipse, Azazel, Jesus Cristo, quem é Satanás, Israel, a antiga serpente, o dragão, eu vou deixar o link aqui embaixo para que vocês possam assistir esses vídeos e ir compreendendo, meus irmãos, porque falta muito pouco para tudo começar, tá bom? Um forte abraço a todos e até a próxima, meus irmãos.